Mateus 28, verso 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, ou toda a autoridade, toda a exousia no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Quem pode dizer amém? Quem já tinha lido a grande comissão, quem já conhecia a grande comissão de Cristo? Bom, detox proposital. Nós colocamos as imagens aqui de um cenário, de um lugar contaminado. Entrei com a máscara e agora eu quero levar isso para o mundo espiritual, para você situar o entendimento que Deus está trazendo para nós hoje. Quando você abre a sua Bíblia, você vai ver ali, antes do livro de Mateus, tem uma Bíblia, uma página em branco. Alguém já viu essa página em branco? Entre Malaquias e Mateus tem uma página em branco. Essa página em branco, ela tem um porquê dela estar aí. Essa página em branco significa que houve 400 anos de silêncio, onde não houveram profetas, não houveram referências. Diga comigo, não havia referências. E Jesus então chegou depois de 400 anos sem haver um profeta em Israel. Imagine você que a gente prepara um terreno para o plantio, a gente limpa o terreno, ara o terreno, deixa ele bem bonitinho para plantar, só que em vez de plantar, a gente vai embora, deixa ele lá. Você vai voltar naquela terra 400 anos depois. Você vai ter praticamente uma floresta lá, quem concorda? Se você não fizer nada, nasce praga, nasce erva daninha. Se você não fizer nada, nasce todo tipo de coisa. É incrível, né, que quando você entra num mato, você nunca acha uma árvore frutífera, bonita. Você sempre acha coisa que não presta. O que não presta, nasce sozinho. E nasce fácil. Não precisa regar, não precisa cuidar, não precisa podar, não precisa adubar, não precisa nada. O mato sozinho. Jesus chegou depois de 400 anos de silêncio. E havia todo tipo de erva daninha, espiritualmente falando. Todo tipo de seita, todo tipo de doutrina, todo tipo de ideias. E todos eles achavam que tinham razão. Lá estavam os fariseus, que Jesus chamava de hipócritas. Lá estavam os saduceus, que Jesus chamava de incrédulos. Lá estavam os herodianos, que se viam misturados com os romanos. Lá estavam os nicolaítas e muitas outras seitas, muitos outros mestres, muitas outras ideias. Os gregos, estavam a ideia dos gregos, com as filosofias gregas, tudo no mesmo lugar. Estavam os romanos, havia idolatria, estavam os samaritanos com as suas idolatrias. O mundo era um caos espiritual quando Jesus chegou. E a Bíblia diz que havia uma grande escuridão. E quando Jesus chegou, a Bíblia diz que a luz brilhou nas trevas. E a situação que eu percebo no mundo espiritual, a situação que eu percebo hoje no Brasil, a situação que eu percebo hoje no tempo que nós estamos vivendo num tempo onde está tudo muito contaminado, principalmente a área do nosso propósito. Já está mais do que dito, mais do que comprovado, que a maior pandemia verdadeira que nós estamos vivendo
é a pandemia da depressão e da ansiedade. Você conhece alguém que já sofreu ou sofre ansiedade ou depressão? Aí você pergunta, pastor, por que será que nunca houve tanta ansiedade como nos dias de hoje? O que gera tanta essa ansiedade? Nós temos um problema. A ansiedade é quando eu não estou vivendo o meu propósito. Quando eu não sei o amanhã, quando eu não sei o que eu vou fazer. A ansiedade é a incerteza do que vai acontecer comigo amanhã, é a incerteza. E também a aflição de que eu deveria estar performando melhor, mas eu não estou conseguindo performar melhor. E nós vivemos hoje numa era da informação, da imagem, da internet, da globalização e principalmente na era onde as pessoas estão ensinando a palavra do século, sucesso. Você entra na internet e você está sendo 24 horas por dia bombardeado. Antigamente, se você quisesse, para assistir uma propaganda, você tinha que estar assistindo televisão ou pegar um jornal ou uma revista. Hoje as pessoas estão por média 2 horas de redes sociais por dia. E você está ali passando o dedo, achando que está vendo coisas, mas tudo aquilo ali tem um propósito. Lançar uma imagem, captar a tua atenção. Inclusive já existe o termo, nós estamos na economia da atenção. Quem consegue a tua atenção na internet vai conseguir o teu dinheiro na internet. E a briga do tráfego pago é essa. A briga de quem faz mais live, quem posta mais vídeo, quem posta mais foto, quem faz mais legal, quem consegue mais engajamento, quem consegue mais likes. Quem sabe do que eu estou falando? E nessa era, vou descer de novo ali, da informação, da era das redes sociais, a era dos palestrantes do sucesso, dos livros de autoajuda, a igreja, em vez de se posicionar na palavra e dizer, nós temos uma resposta, nós sabemos aonde vamos, quem somos, de onde viemos, nós temos a resposta. Pelo contrário, a igreja pregou algo muito danino nos últimos anos, mais de 100 anos, algo que destruiu o propósito da maioria dos cristãos, e tem cristãos até hoje que estão mortos vivos por causa da maneira que foi pregado nos últimos anos. Nos ensinaram a doutrina do escapismo. Que doutrina é essa, apóstolo? A doutrina de que tudo isso aqui é para o diabo, tudo isso aqui é para Satanás, tudo isso aqui é para o anticristo. Jesus está voltando bem ali na esquina. Vamos ficar trancados dentro das igrejas, adorando a Deus até Ele voltar. Tem pessoas que estão num nível ainda maior, onde estão largando tudo, indo morar numa fazenda, no mato, porque já está com os dias contados. E a igreja, nesses últimos 100 anos, com esse ensinamento que foi aplicado de forma errada, nós abandonamos o que nós chamamos de os 7 montes da sociedade. Nós abandonamos a nossa força, abandonamos o nosso impacto, abandonamos o chamado. Jesus não disse para nós fugirmos. Jesus disse, ide. Jesus não disse, fujam do mundo. Jesus disse, ide ao mundo. Jesus orando disse, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal, mas deixa eles no mundo para serem sal da terra e luz do mundo.
Nos últimos 100, cento e poucos anos, a igreja começou a fugir em vez de ir. Nós entregamos o mundo, aonde nós éramos a maior influência, para o diabo. Se você não sabe, as melhores faculdades americanas e europeias foram fundadas por pastores. Hoje um cristão não consegue sequer mencionar Jesus na Harvard. A Harvard foi fundada por pastores. Mas em um determinado momento, a igreja disse, sabe de uma coisa? Deixa Jesus nos levar embora e vamos largar tudo isso aqui para o diabo. E abandonaram as faculdades. Disseram que estudar é do diabo. Disseram que a escola é do diabo, a faculdade é do diabo. Disseram que a televisão é do diabo. Quem lembra dessa época? É do diabo, o rádio é do diabo, a televisão é do diabo, a internet é do diabo, tudo é do diabo. E o diabo disse, obrigado, eu vou tomar posse sim. Não era dele, mas ele falou, já que você quer me dar. E as igrejas abandonaram o mundo dos negócios. Abandonaram a política. Se você não sabe, a Constituição dos Estados Unidos foi fundada em joelhos. Todas as sessões para escrever a Constituição americana, eles ficavam 4 horas de joelho orando para que Deus não deixasse eles errarem na Constituição americana. Se você for lá no Capitólio americano, você vai ver que tem um quadro gigante deles de joelho. Eles vão falar, isso aqui é porque era 4 horas mínimos ajoelhados, orando, para eles não escreverem nenhuma frase na Constituição que não estivesse na palavra de Deus. Hoje você vai no Congresso americano e a única coisa que é promovida lá é tudo aquilo que desonra o nome de Jesus. Inclusive fizeram agora, esse ano passado, uma missa satânica dentro do Capitólio, com satanistas e uma imagem a Satanás. Porque um dia disseram, cristão não tem que estar na política, cristão não tem que estar na faculdade, cristão não tem que estar no mundo dos negócios, porque o dinheiro é do diabo. O nosso lugar é no céu. O nosso morada é celestial. Você não leu a Bíblia? Eu sou um cidadão do céu, enviado para a terra, para transformar esse lugar num pedacinho do céu. Basta ler o Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não diz, me leva para o teu reino. Venha a teu reino. Venha a teu reino. Venha a teu reino. Seja feita a tua vontade na terra. Chegou a hora, agora em 2022, nesse detox, a gente purificar dessa mentira e nós declararmos guerra contra o diabo e tomar posse daquilo que antes já era nosso. Deus vai levantar nesse lugar homens e mulheres para o mercado de trabalho, para faculdades, para a política, para a televisão, para a rádio, para os meios de comunicação. Um monte de crente reclama, ai meu filho está vendo tudo de ruim no Netflix, cadê os crentes para fazer filme melhor? Ah, meu filho está vendo desenho no Netflix que está mandando as alminhas pro diabo, cadê os crentes tendo uma empresa que faz filme de animação? Os crentes estão tudo correndo para a igreja, me leva para o céu Jesus, esse mundo é do diabo, eu não aguento ficar aqui, eu vou orar mesmo para Deus te preparar e levar. Está atrapalhando, ocupando essa cadeira aí. Só vai ficar nessa cadeira soldados preparados para a linha de frente. Aleluia! Mas hoje, eu quero falar com você sobre algo ainda mais sutil que entrou dentro das igrejas. Nós entregamos os nossos púlpitos para pessoas despreparadas. Nós entregamos nossos púlpitos para pessoas que nem sequer tiveram grandes encontros com Deus, que não foram capacitadas pelo Espírito Santo
O púlpito é lugar para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Posso ouvir um amém? Amém. Púlpito só tem que ter uma coisa: palavra de Deus. E o primeiro detox que eu quero fazer hoje tem a ver com o seu propósito. Nesses últimos anos, no avanço da psicologia, no avanço do marketing, que não sei se você sabe, o que mais faz avançar a psicologia é o marketing. Se estuda mais psicologia para vender coisas do que qualquer outra coisa. É estudado marketing na psicologia para vender. Nós vivemos num mundo que quer vender tudo. Isso foi infiltrado de maneira sutil, isso subiu para os púlpitos. E eu quero comentar algo aqui com você. Quando você lê um livro de autoajuda, não tem um problema nenhum, eu recomendo você ler todos os que você puder, desde que você tenha uma boa teologia, bem centrado na Bíblia, pode ler o que você quiser. Mas antigamente, você ia ver que não havia muito individualismo. O que mais vende hoje se chama individualismo. Todo mundo que se quis destacar começou a trabalhar no individualismo. Diga comigo, individualismo é antibíblico. Se descobriu no marketing que o individualismo vende demais. Por que uma mulher compra uma bolsa de 50 mil reais? E todos os dias milhares de mulheres compram bolsas de 50 mil reais. Porque a bolsa vale 50 mil reais? Porque ela é a única da festa que vai ter aquela bolsa. Irmãs, é legal você chegar na igreja com um vestido e outra irmã está vestida do mesmo vestido? É o terror de qualquer irmã. Porque rompe o teu individualismo. O individualismo vende, o egoísmo vende. As pessoas são mais egoístas do que nunca. Então, através dos estudos da psicologia, começaram a trabalhar, as empresas começaram a personalizar as coisas. Então, os hambúrgueres, o Subway, faça do teu jeito. Aí eu vou fazer o meu sanduíche. Porque isso vende. Porque o Starbucks é o café mais vendido do mundo. É o mais caro. Um cafezinho, você vai lá tomar um café, tu gasta 30 reais. Com um bolinho, uma coisinha. Porque lá acontece uma coisa que não acontece em nenhum lugar. Eles colocam o teu nome no copo. Aí a pessoa, lá atrás do balcão, diz: Pedro? Aí você vai todo metido lá. Sou eu mesmo. E o marketing foi descobrindo o individualismo como a maior ferramenta para vender. Ninguém quer ter um carro popular. Porque ele é o quê? Você quer um carro diferente, de uma cor diferente, com uma roda diferente. Alguma coisa tem que ser diferente. Eu não sou do todo contrário ao individualismo. Eu já acho que existe um nível saudável, mas esse nível saudável já ficou muito lá para trás. Então foram criando esse individualismo. E aí surgiu a palavra sucesso começou a cair. Ninguém queria mais falar de sucesso, porque sucesso ficou muito batido. Sucesso. Muito batido, as pessoas começaram a ter ranço da palavra sucesso. Aí eles acharam uma palavra melhor para vender: propósito. Propósito é uma palavra que vende bastante. E se você já leu qualquer livro de autoajuda, ou já escutou qualquer coach, ou qualquer pastor coach, você deve ter ouvido a mesma pregação, e eu já preguei ela, porque antes eu repeti o que eu ouvia também.
até o Espírito Santo me conduzir à palavra que eu estou te dando hoje, mas eu também ensinei errado por um tempo. Ensinaram o seguinte: você tem um propósito único no universo. Ninguém é como você. Você é exclusivo, ó, individual. E você precisa descobrir esse propósito, que ninguém mais na face da terra é capaz de cumprir esse propósito. Só você. Olha a responsabilidade agora que colocaram nas suas costas. Não há ninguém em 7 bilhões de pessoas que é capaz de fazer o que eu posso e o que eu devo fazer. O que será isso? Venha comigo para uma jornada, R$7.000, em 3 dias descobrirás o seu propósito. Se comprares o meu livro, em 30 dias descobrirá o seu propósito. Que propósito é esse? Quem sou eu? Ó Deus. Eu tenho que ser único. Eu tenho que ser exclusivo. E aí entra a aflição, eu não estou tendo like. Eu não estou tendo like. Cadê os meus likes? Deus, manda like. Já não ora mais pelas almas, ora por likes. Senhor, manda likes. Coraçãozinho. O que eu faço? Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer o que ninguém faz. Eu tenho que ter sucesso. Eu tenho que descobrir meu propósito. E aí todo mundo vai dizer a mesma coisa. O teu propósito sempre tem a ver com estar muito rico. Uma alta performance. Uma empresa multimilionária. Você tem que ter uma franquia. Você tem que escrever muitos livros. Você tem que estar no alta performance da sociedade. Você tem que aprender trading. Quem perdeu dinheiro com trading, levanta a mão. Metade da igreja. Porque o resto é mentiroso. Não levantou a mão. Faça essa pirâmide aqui. Entra aqui você vai, ó. Você coloca esse cara e ele entra também. Aí ele põe o dinheiro dele. Aí você vai para um outro. Quem perdeu dinheiro aí com marketing multinível? Porque era um atalho para o sucesso. O trading, aprenda comigo. Aí esse cara paga esse, que paga esse, que paga esse, que paga esse. De repente cai a pirâmide. Mas era o meu atalho para o sucesso. E hoje estão te vendendo fórmulas. A fórmula tal, o método qual. E os crentes estão esquecendo da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum coach na face da terra falou uma verdade que já não estava na Bíblia. E se ele falou uma coisa que não estava na Bíblia, é porque é mentira. E a maior mentira que nos ensinaram nos últimos tempos é que você só presta se for rico, se tiver like e tiver o corpo perfeito. Eu achava que só chinês era igual. Agora as brasileiras é tudo igual. Com aqueles beijos, com aquele cílio, com aquela sobrancelha. Os dentes antigamente eram diferentes. Agora todo mundo tem aqueles dentes retinhos assim, que parece que a pessoa está chupando assim, o tempo todo. Rapaz, mas que dente de cavalo não parece natural não, é mais branco do que essa roupa. Por isso que tiraram os flashes das fotos, irmão. Todo mundo tem o mesmo dente, todo mundo tem o mesmo cabelo, todo mundo tem o mesmo beiço, tudo igual. Colocaram um padrão de beleza. E aí cada vez mais as mulheres tiram foto. Por que tira foto assim?
Se é para ver tua cara, para que tem que tirar foto assim? Irmãs da igreja. Porque tá isso, ó, se você estudar no YouTube como ter likes, número 1, mostre a bunda. Quem estuda YouTube aqui sabe. Lá no YouTube você digita assim: como ter mais acesso às minhas fotos. Primeira coisa, mostre o teu corpo. Isso é marketing da curtida. E todo mundo quer um atalho agora. Eu quero um atalho para o sucesso. Eu quero agora, eu preciso ficar rico agora, eu preciso ter fama agora, eu preciso... Porque colocaram isso na tua cabeça, aí as pessoas entram em depressão, e elas nem sabem por que elas estão com depressão. Ela fica a noite inteira no celular, ela vai dormir com o celular. Aí para piorar, vamos piorar a situação? Você chega no culto e o pastor diz: você não descobriu o teu sucesso ainda, filho? Aí o pastor prega a mesma coisa que o mundo. Não há ninguém como você. Você é único, você é exclusivo. Você vai fazer algo que vai mudar o planeta Terra. Olha o nível do peso nas costas. Será que é assim? E aí você ouve testemunhos de pessoas que elas realmente têm uma visão clara de futuro e o que elas querem alcançar. E você pensa: por que eu não tenho isso? Será que é isso que Deus quer de nós? Será que o meu trabalho é ser uma pessoa de alta performance, como estão me ensinando? Se eu chegasse hoje aqui e falar: quem quer descobrir o seu propósito? Estaria todo mundo... Mas você vai descobrir. Do jeito de Deus. Quando Deus ouviu o clamor do povo de Israel, e o povo de Israel estava oprimido no Egito. Para quantas pessoas Deus apareceu para dizer o que tinham que fazer? Quantas? Uma pessoa. Tinha 1 milhão de pessoas clamando a Deus para serem libertos, mas Deus só apareceu para quantas? Moisés, e ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E aí Deus apareceu para ele em Horebe e disse: Moisés, eu te envio diante de Faraó para você libertar o meu povo do Egito. E vocês vão para um lugar chamado Canaã, terra que mana leite e mel. Eu serei contigo, você fará sinais e milagres diante de Faraó. Eu vou acabar com Faraó. Não temas, eu sou contigo. E quando você estiver nesse deserto indo para lá, eu vou te falar tudo o que você tem que escrever, tudo o que você tem que fazer. 1 milhão de pessoas, e Deus só aparece para um homem. E diz para ele qual é o propósito. O propósito agora é levar o povo para a terra prometida, que mana leite e mel. Quero que você entenda. Você imagina se Deus tivesse que aparecer para todo mundo, como apareceu para Moisés? Você imagina que Deus tivesse que aparecer para 1 milhão de pessoas e um por um dizer que todos eles vão ter um propósito tão extraordinário como o de Moisés? Você não acha que não ia existir povo? Não ia existir povo. Todo mundo ia ser cada um por si. E não é isso que está acontecendo hoje? O sentimento de povo de Deus está acabando.
Hoje o que nós estamos vendo na sociedade por causa dessa pregação é: eu sou igreja. A pior mentira de todos os últimos tempos é: eu sou igreja. Mentira! Nós somos igreja quando estamos unidos adorando o nome de Jesus. Não existe igreja de um indivíduo. A igreja é quando estamos unânimes no mesmo lugar, com o mesmo propósito, para adorar a Jesus, debaixo da autoridade dele. Então o que eu quero te ensinar hoje? Sobre propósito. Que o propósito, Deus tem um propósito para você como povo de Deus. Diga: eu preciso aprender a ser povo de Deus. Como que funciona então, pastor? Porque eu ouvi a vida inteira que eu preciso descobrir meu propósito único, exclusivo, diferente, glorioso, de multissucesso. Sabe o que realmente é sucesso na Bíblia? Diga comigo: sucesso é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, você não precisa que Deus desça na terra e fale para você. Os jovens estão perdidos, porque estão esperando um anjo descer do céu e dizer para ele: eu nasci para tocar, eu nasci para cantar, eu nasci para dançar, eu nasci para ser... Você nasceu para fazer a vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo quanto te vier à mão, faça. Você quer descobrir o teu propósito hoje? Não precisa de um profeta numa live mandar para ele R$70 para te falar. Você não precisa ir num curso de 4 dias de um coach para ele te falar. Já está escrito aqui o seu propósito. E nós vamos te desintoxicar esse mês de todo o propósito errado que implantaram na tua cabeça, que está te causando essa ansiedade, está te causando essa depressão, está te causando essa briga no casamento. Para quem Deus entrega o propósito? Para Moisés. E o povo? Moisés não é ninguém sem o povo. E o povo não chega a lugar nenhum sem Moisés. Quando Deus quer fazer algo grande na terra, quando Deus quer mudar o percurso da história, quando Deus quer fazer algo relevante que vai entrar nos livros da história, Deus chama um Moisés. Deus aparece para um homem, o unge, o capacita, o equipa e diz: tira o meu povo do Egito e leva para a terra prometida. A melhor recomendação que eu vou te dar hoje é: encontre o Moisés da sua vida. Encontre o homem de Deus que teve encontro com Deus, cuja Deus o respalda e que tem uma missão clara, e que tem uma visão clara, e que está caminhando por um lugar claro. Olha a crise que as pessoas entram. Te ensinaram: Deus quer te prosperar, Deus quer mudar o teu carro, Deus quer mudar a tua casa, Deus quer te fazer milionário. E as pessoas entram nessa ansiedade: mas por quê? Cadê? Onde que está? Cadê os milhões que Deus me prometeu? Está todo mundo... Tem gente que chega aqui, acaba o culto, vem falar com o pastor: eu tenho 20 palavras de que eu vou ser milionário. Mas por que não acontece? Porque a profecia mais fácil de te dar é que você vai ser rico. Todo mundo que ouve isso. E a pessoa, ela começa a entrar em crise. Se Deus é dono do ouro e da prata, por que Ele não me dá o ouro e a prata? Deus não tem objetivo nenhum em te prosperar. Só com uma condição: se você estiver dentro do propósito dEle. Não é individual.
Nós vivemos numa igreja doente, extremamente doente. As músicas são doentes. A música ensina exatamente o que eu estou falando. Tem louvores que vão te ensinar o quê? Que Deus vai colocar o holofote em você. Ó, o objetivo é ter o holofote. Deus vai te exaltar na frente dos teus inimigos. Mas sabe quem que é o inimigo? É os crentes, é os irmãos que estão sentados aí. Quem te viu na prova. O teu irmão é teu inimigo. Porque ele não queria que te exaltasse, mas Deus te exaltou mesmo assim, te deu o microfone na frente da igreja. Meu Deus! Olha a minha vitória aqui. Agora eu tenho agenda, agora eu canto, agora eu toco. Deus está, olha. Existem igrejas que elas são doentes, elas só trabalham nisso. Eles precisam dar cargo para todo mundo tem que subir no púlpito. Tem que ficar inventando ministério, para a pessoa, ela tem que aparecer de algum jeito. Porque pregaram para ela que ter sucesso é aparecer, fazer a vontade de Deus é ter um microfone em cima do púlpito. Quando Deus vai fazer algo na terra, Deus escolhe um homem e dá para ele a missão. E Deus prova que está com ele através de sinais, milagres e prodígios, como foi com Moisés. Deus o respalda. E o povo, preste atenção. Você que é líder, que está me escutando agora. Um verdadeiro líder não procura seguidores. Seguidores procuram um verdadeiro líder. Quando os verdadeiros líderes de Deus se levantem, quando os verdadeiros Moiséses de Deus, os profetas, os apóstolos se levantam e começam a correr atrás do propósito de Deus, então o povo vai. Deus não tem um compromisso nem comigo nem com você. Olha que coisa. Colocaram isso na nossa cabeça, que eu sou o centro do universo. Olha as músicas que a gente canta. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Olha tanto que mudou. Antes a gente cantava para Deus, agora é Deus que canta para mim. Eu sou o centro da adoração de Deus. Deus não tem o que fazer, Ele vai ficar inventando uma música para mim. Pedro Medina, não há ninguém como você. E aí a gente canta essa música chorando. Nossa, Deus, eu sou demais. Deus não é nada sem mim. Ai, se Deus não me prosperar, a vergonha é dele. Olha o nível que nós rebaixamos a Deus. Deus está cantando para mim agora, né? Acabou a adoração na igreja. Os louvores são para você, você já percebeu? Não há ninguém como você, você vale mais do que ouro, você é especial. E a gente vai criando um monte de gente doente. E um monte de gente aflita. E um monte de gente perdida. Querendo descobrir. Se não tiver muito like, então não é de Deus. Está fazendo sentido essa palavra? Deus não tem compromisso nem comigo, irmão. Ouça, eu estou falando de mim, pastor Pedro Medina. Deus não tem compromisso nem comigo. Deus não tem obrigação nenhuma comigo. Eu que tenho a obrigação de entrar no propósito dEle. De fazer a vontade dEle. De obedecer a voz dEle. Se eu sair do propósito, eu perco tudo. Agora, como que funciona? Deus falou para um homem. Como que eu sei que Deus falou para ele? Deus respalda ele. Está respaldado. A unção é clara na vida dele. Vou segui-lo, porque ele sabe exatamente de onde vai. Então preste atenção. Para Moisés chegar na terra prometida, ele ia precisar de N propósitos de outras pessoas. Diga comigo, o propósito. É sair do Egito e ir para Canaã, amém?
Mais uma vez, o propósito. Sair do Egito e ir para Canaã. Esse era o propósito. Isso pelo qual Deus chamou Moisés para ser o líder. Deus não apareceu para o povo, Deus apareceu para Moisés. Nem Deus apareceu para o povo dizendo, ó, segue ele. Não. Pelos frutos você vai saber quem você tem que seguir. Pelas obras. Agora veja, Moisés então, ele obrigou alguém a seguir ele? Moisés só vai. E o povo sai junto. Vamos junto com Moisés. Vamos seguir o homem de Deus. Agora você precisa entender isso aqui. Para chegar em Canaã, ia precisar de muitas coisas, muitas mãos de obras. Ia precisar de carpinteiro. Ia precisar de ferreiro. Ia precisar de artesão. Ia precisar de gente que faz tecido para o tabernáculo. Ia precisar de gente para ofertar, olha só para trazer dinheiro. Ia precisar de soldado. Ia precisar de pescador. Quando chegasse na terra prometida, ia precisar de pescador, ia precisar de cuidador de ovelha, ia precisar de gente que faz queijo, porque até Jesus é mineiro. Ia precisar de tudo isso. Agora entenda. Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender. Lá na NASA, quando criaram a NASA, e o presidente Kennedy foi visitar o projeto Apollo, eu não lembro qual o número, e o projeto era ir para a Lua. O propósito da NASA naquela época era fazer um homem pisar na Lua. E eles já estavam chegando nesse projeto, já estava começando a dar certo. E Kennedy chega ali, e ele está vendo um rapaz limpando o chão. E tem as câmeras, e ele decide conversar com aquele homem. E ele disse para aquele homem, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou fulano de tal. E ele falou assim, o que você faz aqui na NASA? Ele falou assim, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Acho que você não entendeu. Ele não disse, eu estou limpando o chão. Ele disse, eu estou ajudando a fazer que o homem chegue na Lua. Porque ele era necessário, aquele homem lá. Deus ungiu uma autoridade na família do reino. Deu um propósito. Esclareceu, deixou claro, deu respaldo, deu unção e disse, você vai levar o povo a 50 nações para trazer um avivamento, uma mudança em muitas nações. Tudo que você fizer, olhe bem para mim que eu estou chegando na parte mais importante da pregação. Tudo que você fizer que vai somar para esse propósito, então você está fazendo a vontade de Deus. Tudo que você fizer que vai atrapalhar esse propósito, então você está fora da vontade de Deus. E tudo que você fizer para o teu ego individual, que não tem nada a ver com alcançar o propósito de Deus, Deus não tem por que te abençoar. A maioria das pessoas nas igrejas hoje não estão na igreja para fazer a vontade de Deus. Estão na igreja para ver o que a igreja pode fazer por ela. Ela está na igreja para fazer networking. Ela está na igreja para conseguir cliente. Ela está na igreja para arrumar um namorado. Ela está na igreja para poder ter amigos. Mas isso vai acabar essa noite. Deus vai te fazer povo dele, com a visão dele, para fazer a vontade dele. E quando você vê alguém na porta da igreja, não, eu não sou porteiro, eu estou ajudando a nós chegarmos a 50 nações. Quando você vê alguém limpando o chão, não, eu não estou aqui limpando o chão, eu estou ajudando a missão de alcançar 50 nações para Jesus.
Eu não estou trazendo o meu dízimo apenas. Eu estou ajudando a alcançar as nações para Jesus. Eu não estou colocando, empilhando cadeira. Eu estou ajudando a alcançar as nações para Jesus. Então observe algo interessante aqui. A missão é chegar na terra prometida com Moisés. O que eu posso fazer para ajudar? Posso falar uma coisa para você? Não se ofenda. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Jesus disse: quem não se ajunta comigo, espalha. Não gostei dessa decoração da igreja. Vê se isso é coisa de igreja. Não está somando, está atrapalhando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você precisa amar o propósito que Deus deu para o seu pastor. Você quer ter um propósito na vida? Faça o propósito do homem de Deus que Deus colocou na sua vida o seu propósito. Então, tudo vai começar a dar certo na sua vida. Sabe por quê? Porque agora eu não quero ganhar dinheiro para me ficar rico. Agora eu quero ganhar dinheiro para ofertar na obra. Já mudou. E aquele que é rico e aquele que não é, e está lá lavando o chão da igreja, os dois têm o mesmo propósito. Você, na verdade, o que você tem é um subpropósito. Você já imaginou se todo mundo tivesse um propósito diferente aqui? Nós não seríamos mais povo de Deus, seríamos indivíduos de Deus. Sabe o que nos torna povo de Deus? Nós temos o mesmo destino, mesma visão e estamos caminhando para o mesmo lugar. Imagina que Deus aparecesse para cada um. Você vai para Canaã, você vai para Midian, você vai para Ur dos Caldeus, você vai para a China, você vai para a Índia. Cadê o povo? Dispersou. Deus deu uma ordem só: marchem para Canaã. E aquilo que você faz de melhor, faça para Deus. O que você tem nas mãos, Moisés? Moisés era pastor. E pastor sempre tem o que na mão? Moisés estava na frente do mar. Eu imagino Moisés pensando como é que ele ia chegar do outro lado. Ele poderia ter dito: Senhor, envia os teus anjos que construam uma ponte só para mim. Uma coisa psicodélica. Você já imaginou uma legião de anjos colocando madeira para chegar do outro lado? Para você fazer a vontade de Deus, você não precisa de uma coisa psicodélica. Eu vou fazer a mesma pergunta para você hoje. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos hoje é suficiente para agradar a Deus. Teve uma mulher que fez a vontade de Deus com um pouquinho de azeite, a outra com um pouquinho de farinha. Moisés fez com um cajado. Deixa Deus fazer o milagre. Coloca à disposição a Deus o pouquinho que você tem e você verá o que Ele vai fazer. Eu não sei nada, eu não tenho nada, eu sou pouquinho, eu sou o mínimo. Um cajado não é nada, mas na mão de Deus abre um mar. Se o seu propósito não é igual ao propósito do seu pastor, você está fora do propósito. O pastor está dizendo para o povo: vamos para cá. E você fala: não vou, esse pastor não é comigo. Tu está atrapalhando. Você sabia que Moisés não queria tirar o povo do Egito? Ele estava nem aí. Ele estava lá casado, cuidando das ovelhas do sogro dele. E Deus apareceu para ele: você vai tirar o meu povo do Egito. Moá? Júnior para ali para francês? Mudou até o idioma para ver se Deus enganava Deus. Mas Deus fala todos.
Aí Deus falou comigo no finalzinho de 2017 para 2018, falou assim: eu vou te levar para a África. Aí eu falei para minha esposa, falei: meu amor, Deus falou para mim que eu vou fazer uma viagem para a África, que eu vou receber um convite em breve. Passou uns meses, eu recebi o convite. Lá para abril, maio, eu recebi o convite. Paguei a passagem mais cara da minha vida, irmão. Pensa numa passagem cara. Mais de 9 mil reais. Me esvaziou minha conta. Mas como Deus já tinha falado que era para mim, eu fui. Quando eu cheguei lá, em Moçambique, para pregar, eu já não queria mais pregar, porque qualquer um lá era mais crente que eu. Eles ficavam 2, 3 horas pulando, chorando, gritando na adoração. Eu falei: eu não sou nem crente, quem fica 3 horas adorando desse jeito? Eu falei, pensei em vocês. Falei: povo lá em Balneário, rapaz, o demônio das 9 horas já pega assim, ó. Já vira o punho assim, já para olhar o relógio. E aí, querido, eu comecei a ver a movimentação, estava um peso de glória naquele ambiente. E eu fiquei 3 dias em êxtase. Se você não sabe o que é êxtase, é você estar fora de si, tendo visões, não é alucinações, é visões de Deus. Em algumas versões da Bíblia usa exatamente a palavra êxtase. Outras diz, eu não sei qual que é a outra palavra, quando Pedro ficou arrebatado de espírito, tem outras versões. Eu não podia fechar o olho, eu só chorava e tinha visão. E a visão era clara. Deus me via, eu via Balneário Camboriú, a gente com uma mega igreja nesse lugar, aviões, ônibus e carros vindo de todas as nações para um grande avivamento, e o jovem sendo formado na escola e sendo enviado para as nações. E Deus dizia: eu entreguei 2 unções para esse lugar, a unção das missões, a unção das riquezas. Eis que eu te envio para aquele lugar, comece uma igreja, eu sou contigo, nunca te faltará nada. Não existia mais ninguém mais desconhecido em Balneário Camboriú do que eu. Minha esposa, simples jovens, chegados da Espanha, chegamos cada um com 2 malas. Como que nós vamos começar uma igreja? Mas Deus falou. Eu não estou aqui por uma opção, igual Moisés. Moisés falou: manda Arão, manda o outro, tem gente melhor. Mas Deus falou: é você, 50 nações. Aí o pregador sobe para pregar, um pregador austríaco. Você já viu pregador austríaco? Nem sabia que existia. Aí o fulano lá começa a pregar, ele olha para mim e diz assim: Deus te entrega 50 nações. Aí eu, 50 eu queria, você falou, eu estava sonhando com Balneário, eu falo 50 nações. A última coisa que eu queria na minha vida era abrir uma igreja, irmão. Para abrir uma igreja, ou Deus desceu da terra e falou com você, ou você é bobo, ingênuo. Porque é o trabalho mais difícil que existe. Você nunca vai agradar todo mundo, você sempre vai ser criticado, sempre vai apanhar. Se você tem dinheiro, você rouba todo mundo. Se você não tem, Deus não está com você. Se a igreja está bombando, é a igreja do momento. Se a igreja está pequena, Deus não está com ele. Se o pastor prega com unção, só quer se aparecer. Se o pastor pega quietinho, esse pastor não tem unção. Sempre vai criticar. Sempre. Pastor não tem horário, pastor tem que atender os outros. Pastor agora está virando até banco, irmão, porque todo dia chega alguém pedindo dinheiro para mim. E aí se não der. Deus desceu da terra quase, irmão. E falou: você vai abrir e acabou. E eu sou contigo. E eu vou pagar todas as contas. Falei: então tá bom. Com essa condição.
Porque eu não tenho dinheiro. Tem gente que quer abrir de igreja porque tem dinheiro. Vai. Aí, pregador austríaco. Quantas nações ele falou? Cheguei em Balneário Camboriú, eu rodei todas as ruas de Balneário Camboriú, de norte a sul, de leste a oeste, fui quase lá em Camboriú, olhei todas as ruas e nada, mas quando eu entrei aqui na Rua Áustria, eu virei aqui à esquerda, eu vi uma plaquinha, liguei, na outra semana já era nosso, começamos sem ar-condicionado, pingava o suor. Sabe quantas pessoas cabia ali no primeiro salãozinho ali, onde é um forno de pizzaria ali? 50 pessoas. 2 anos depois, estamos celebrando os 21 dias da família do reino. Eu mandei o Fernando, eu acho que foi a Luísa, 2 jovens. Falei, puxa todos os nomes do bairro, daqui do bairro das Nações. Conta quantas ruas com nomes de nações existem. Para 2 jovens diferentes, com computadores diferentes, sem saber que o outro estava fazendo a mesma pesquisa. No mesmo dia, os 2 voltaram com o olho regalado e falou, apóstolo, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú, existem 50 ruas com 50 nomes de 50 nações. E nós começamos na Rua Áustria. Eu quero chamar você para vir para a terra prometida comigo, para nós alcançarmos nações, deixar de lado o teu egoísmo, deixar de lado o seu individualismo e se tornar povo de Deus e dizer, eu me rendo à vontade de Deus, tudo que eu tenho é para Deus, o meu propósito é o de Deus, o meu talento é para Deus, o que eu sei fazer é para Deus, o meu dinheiro é para Deus, meu casamento é para Deus, meu carro é para Deus, minha casa é para Deus, o meu suor, tudo é para Deus, para a gente alcançar o mesmo propósito. Agora, por que o povo prospera tanto debaixo de uma palavra de Deus, de um propósito? Vem cá, pastor Dan. Fica aqui, virado para lá. Pastor Dan é o Moisés. Pastor Dan é a autoridade, ele está indo para lá, ele precisa chegar lá, ele precisa alcançar o que Deus mandou. Vem cá, filho, vocês 2 fiquem aqui. Faz uma fila aqui atrás dele aqui. Vira assim. Aí, fila aqui. Agora presta atenção. Para Deus cumprir o propósito que está sobre a vida do pastor, da autoridade, do ungido, Deus deu uma ordem para ele, você vai construir um tabernáculo e vai ter essas medidas. Aí preste atenção, vai precisar de 10 milhões de dólares. E quem vai pagar a conta? Deus. Mas só existe um jeito do dinheiro chegar aqui. Deus chega para esse irmão e fala assim, irmão, você é um bom advogado. Você está com as causas michuruca aí, né, de 5 mil reais. Ô, advogadozinho ruim. Mas você tem uma coisa boa, você está debaixo da autoridade. Filho, eu vou te dar uma causa de 5 mil, você oferte os 5, tá bom? Só para me testar teu coração. Aí tu ganha os 5 e começa a tremer. Será que eu vou dar os 5? Ai, meu Deus do céu. Deus só está testando. Aí vai lá e entrega os 5 mil na mão dele lá. Vai lá, entrega. Está aqui, ó, para a gente construir o tabernáculo. Volta para cá. Aí Deus ficou feliz, falou, ei meu filho, agora gostei. 5 mil não faz nada. Eu só estava testando teu coração. Filho, agora eu vou botar uma causa na sua mão de 2 milhões. Aí Deus falou, duvido você dar 1 milhão. Mas por que ele vai dar de 2 milhões? Porque Deus testou nos 5 mil.
Receba os 2 milhões. Agora vai lá e dá 1 milhão lá. Agora Deus falou, rapaz, mas eu gostei desse menino. Acho que eu vou dar 200 para ele. Aí Deus chega para esse outro aqui. E fala para ele assim, rapaz, você está aí vendendo cachorro quente. Dá R$1.000 lá. E ele vai dar R$1.000. Aí Deus fica feliz. Rapaz, esse menino deu R$1.000. Sabe de uma coisa, filho? Eu gostei tanto de você que agora eu vou trazer para você. Eu vou colocar um homem na sua vida. Você vai abrir uma franquia de cachorro-quente que vai bombar. E você vai ter 100 lojas. Mas vamos começar com uma loja. Aí Deus coloca um investidor que gostou do produto dele. Falou, agora você vai abrir uma loja. E agora a loja começou a bombar. E Deus diz assim para ele, filho, dá 50 mil lá. Mas ele não vai. Não, é doido. Demônio falando comigo. Isso é coisa do capeta, rapaz. Não vai não. Fecha a mão assim, ó. Igual uns irmãos que tem aqui na igreja. Fecha as 2 mãos assim. Isso, mão de vaca, isso. Filho, dá 50 mil lá, eu quero te dar 100 lojas. Faz não. Mas filho, o que é 50 se eu vou te dar 50 milhões? Fala assim, 1.000 já era muito. 1.000 já era muito. Eu vou sair dessa igreja. Tá pedindo dinheiro demais. Então sai da igreja, senta lá. Deus queria dar quantas lojas para ele? Quantos que ele vai ficar? Não, vai voltar para cachorro quente, lá na esquina de novo. Porque o propósito não era fazer ele bonitão andando de Ferrari. Deus não está lá no céu. Eu preciso dar uma Ferrari para o meu filho. Deus está pensando, eu preciso construir meu tabernáculo. Mas para quem que eu vou entregar o dinheiro? Para esse e para esse. Aí esse aqui está lá limpando o chão do banco. Aí Deus fala assim para ele, filho, leva R$100 lá, dá de oferta, que eu quero te abençoar mais. Vai lá, leva R$100 lá. Aí Deus ficou feliz, falou, rapaz, esse menino, vou mandar o gerente do banco levar ele para outro cargo. Olha, a gente gosta de você, agora você vai trabalhar na área de investimento, você vai ganhar comissão. Todo mundo que investir, que for cliente seu, você vai ganhar comissão. Aí ele senta lá na cadeirinha dele, primeiro dia, chega um milionário e fala assim, eu quero fazer um investimento. De quanto? 100 mil. De 200 milhões de reais. Rapaz, o menino estava limpando lá o chão, aí Deus falou, mas Deus levou ele, por quê? Agora ele vai ganhar comissão. 100 mil é só sua comissão. Vamos depositar o dinheiro. Pix. Agora tu tem 100 mil. O cabeção lá saiu da igreja, porque Deus pediu para ele dinheiro e ele não quis dar. Vai lá voltar a vender cachorro quente da esquina. Aí Deus fala com você agora, filho, eu te dei 100 mil. Ontem você estava limpando o chão. Leva 90 mil lá para o meu filho. Mas leva. O gerente ficou louco com esse menino. Rapaz, nunca tivemos um investidor com 200 milhões aqui nesse banco. Sabe de uma coisa? Nós vamos te mandar lá para a sede, para São Paulo, lá para você mandar no bambambam, porque você é o cara, você vai dar uma palestra lá de como que você conseguiu.
Dá uma palavra sobre propósito lá. Você dá uma palestra para todos os vendedores. Como é que você consegue 200 milhões de dólares? E o teu salário fixo vai ser de 100 mil por mês. Mais as comissões. Aí Deus dá para ele mais 500 mil. Leva 400 mil lá. Ele lavava o chão. Quanto que já tem aí, pastor Dan? Rapaz, pastor tem que fazer cálculo, tem que ser administrador. Ei, os dois estão no propósito, estão percebendo? Porque Deus não tem objetivo nenhum em te dar alguma coisa para te exaltar. Isso não está na Bíblia. Quando Deus te dá alguma coisa, é porque faz parte do... Vamos dar um aplauso a Jesus, podem voltar para o lugar de vocês.